A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 13, que traz por título Buscando o Batismo no Espírito Santo. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 13 dos pré-adolescentes do terceiro trimestre de 2025, que traz por título Buscando o Batismo no Espírito Santo. Se você é professor, já sabe muito bem. Para iniciar sua aula, recomendo que você faça uma dinâmica. Mas lembrando, a dinâmica desta aula vou estar colocando no novo canal chamado Descomplicando EBD. Nesse canal, Descomplicando a EBD, vou estar postando sempre as dinâmicas, ok? Então a dinâmica desta aula está nesse canal aqui, Descomplicando a EBD. É só você pesquisar no YouTube que você vai achar em nome de Jesus. Mas se você quiser a dinâmica digitada, já sabe, basta acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site, você clica no menu pré-adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando no seu entendimento nesta aula. Pega essa dica, professor. Mas também, se você quiser, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Por exemplo, você pode perguntar: quem pode ser batizado no Espírito Santo? O que é necessário para a pessoa ser batizado no Espírito Santo? E o que é que acontece após o batismo no Espírito Santo? E como saber, identificar se o crente foi ou não foi batizado no Espírito Santo? Já vai iniciar apertando o juízo dos seus pré-adolescentes. Mas essas perguntas é tão somente para levantar uma discussão. Logo, você que é professor não precisa responder. Deixa a sua turma. E se ninguém responder, não responda também não. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula. Pega a dica, professor. Dando seguimento. A mensagem que é o nosso versículo em destaque. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Essa passagem nos convida a uma busca ativa e persistente pela presença de Deus em nossas vidas. É o chamado à oração constante e à fé inabalável. A nossa leitura oficial, que eu já recomendo que você faça coletivamente com seus alunos, está em Lucas capítulo 24, versículo 49 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo número 1. Nós, enquanto professores, devemos incentivar, motivar os nossos alunos para estarem orando. Você sabia que os pré-adolescentes devem orar, buscar o Senhor? Porque eles também precisam de vitória, precisam de conquista, precisam ter uma vida bem-sucedida e para isso deve orar ao Senhor. E nós que somos seus professores, precisamos motivar, incentivar, assim como a Bíblia também fala conosco, que quando nós oramos, Deus responde a nossa oração. O que é isso? Palavras de ânimo, de incentivo, para que você, para que eu, possa ter uma vida de oração. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: e nós estamos orando? Eita, precisando, eu sei que estou precisando de muitas coisas, mas será que eu estou orando? E você? Deixa aqui nos comentários. Vejamos. Introdução ao Conhecendo Mais de Deus.
Querido pré-adolescentes, a paz do Senhor. Hoje encerramos mais uma etapa de estudos bíblicos. Durante todo esse trimestre, você teve a oportunidade de estudar sobre o revestimento de poder do alto, sobre os dons espirituais e como ter uma vida espiritual renovada e frutífera para a glória de Deus. Aprendemos sobre a importância do poder do alto em nossas vidas. Descobrimos os diversos dons que o Espírito Santo concede aos crentes. Compreendemos como viver uma vida frutífera para a glória de Deus. Nesta lição, concluiremos este ensinamento, entendendo que uma pessoa pode ser regenerada, santificada, ser um crente fiel e ainda não ter sido batizado no Espírito Santo. Em outras palavras, nós devemos buscar constantemente a presença do Senhor. Nesse trimestre, nós estudamos o batismo do Espírito Santo, o poder de Deus, o revestimento de poder, que é e está destinado para todo cristão. Mas, no entanto, até agora, nem todo cristão ainda foi batizado no Espírito Santo. Todo cristão salvo tem o Espírito Santo, mas nem todo crente salvo foi batizado no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Mas, no entanto, não ser batizado no Espírito Santo, isso não impede a salvação de ninguém. Digo e repito, batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para realizar a obra do Senhor. Mas o batismo no Espírito Santo não salva ninguém. O batismo no Espírito Santo é para quem é salvo. Mas, no entanto, pastor, só pode fazer a obra do Senhor aqueles que são batizados no Espírito Santo? Vamos aprender nesta lição. Vejamos. Hora de aprender submissos à vontade de Deus. Você percebeu que a maldade tem crescido neste mundo? As pessoas sem Jesus estão cada vez mais rebeldes e são poucos os que querem obedecer a Deus. Até mesmo nas igrejas encontramos pessoas que são insubmissas. Em outras palavras, as pessoas hoje querem mandar, querem ser senhores, não querem receber ordens, não querem estar submisso a ninguém. É por isso que existem diversas igrejas e denominações. Na sua grande maioria, não são todas. Na sua grande maioria existem porque a sua liderança não quis estar sujeita a lideranças superiores. Logo, cada um quer mandar, cada um quer ser senhor da sua própria vida. Vamos estudar, vejamos. A insubmissão é pecado. Por causa disso, é que as pessoas estão afastadas da presença gloriosa de Deus. Portanto, é preciso que você se esforce para obedecer, porque a desobediência é rebelião contra Deus. O pecado está na natureza da humanidade, desde a queda de Adão e Eva. Assim, a desobediência, a insubmissão à vontade do Criador, natureza humana corrompida, afastamento da presença de Deus, desobediência como ato de revolta. Veja só, o cristão, nós, enquanto cristãos, temos o Espírito Santo de Deus. E por causa disso, a nossa vida, comportamento, atitudes devem ser diferenciados. Você deve pensar duas vezes antes de falar. O seu espírito tem que estar devoto para estar obedecendo. Crente que tem o Espírito Santo é obediente. Crente que tem o Espírito Santo, ele é submisso. Ele aceita, ele honra, ele valoriza a liderança, o pastor, o professor. Crente tem que estar obedecendo, porque esta é a vontade do Senhor. Mas hoje me parece que estamos vivendo em uma sociedade ou em uma geração que tem dificuldade de estar sujeito, que tem dificuldade de obedecer. Parece que o povo gosta mais de desobedecer do que obedecer. E você que está me assistindo, tem dificuldade para obedecer? Deixa aqui nos comentários e pergunta também aos seus alunos. Vejamos. Você é submisso? Você acha que uma pessoa com comportamento rebelde, agressivo, violento, combina dizer que é discípulo de Jesus? Certamente não. O Senhor nos ensina a sermos submissos à vontade dele, buscar o Espírito Santo para produzir mansidão.
Quem anda no Espírito gera submissão e obediência. Veja só, a questão aqui é o seguinte: estamos ensinando, pregando para aqueles que já aceitaram a Cristo Jesus, para aqueles que já têm o Espírito Santo, para aqueles que já nasceram de novo. Quem nasceu de novo, quem está em Cristo Jesus, é nova criatura. Isso fala de comportamentos, atitudes e ações. Nós, enquanto cristãos, fomos chamados para sermos diferentes. Um bom cristão, um pré-adolescente abençoado, ele vai respeitar seu pai, sua mãe, seu pastor, seus professores da escola. Se o seu professor da IPD for lá na sua escola e perguntar aos seus professores sobre o seu comportamento, qual vai ser a sua nota, como é que está a sua disciplina na escola, você deve ser diferente em tudo. Professores, trabalhe aí essa temática, aperta o juízo dos seus pré-adolescentes com relação ao comportamento deles na escola. Crente que é crente, é obediente e respeita professores da escola. Se tiver, eu acho que não tem, se tiver algum pré-adolescente desobediente, Deus vai falar com ele, viu? Vejamos. Os benefícios da obediência. Paulo sempre aconselhava as igrejas em suas cartas sobre a obediência. A Bíblia ressalta que a obediência resulta em recompensas, tanto na vida terrena quanto na eternidade. Fale com a sua turma que Deus não trabalha, Deus não abençoa na desobediência. O desobediente não terá parte do Senhor. O desobediente não será abençoado. E você pode ver em toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento quanto no Novo. Quando o povo de Israel desobedeceu, sofreram as consequências. É uma decisão obedecer ou desobedecer, acatar a voz do Senhor ou desacatar a voz de Deus. É uma opção, é uma escolha. Deus nos deu o direito, o privilégio de escolhermos aquilo que nós quisermos. Você pode fazer o que você quiser. Eita glória, parabéns, pode? Pode, mas só vai entrar no céu os obedientes. Você pode falar o que você quiser, mas só vai entrar no céu aquele que as suas palavras são temperadas com sal. Você pode ir para onde você quiser, mas só vai entrar no céu aquele que está no caminho apertado, que passou pela porta estreita, está no caminho apertado. Estes que vão morar no céu. Na sua vida você pode fazer o que quiser, mas se você quer ir morar no céu, precisa andar no prumo de Jeová. Eita, precisa andar no prumo de Jeová. Converse com seus pré-adolescentes se eles estão andando no prumo de Jeová. Se não, aperta o juízo deles. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Se você quiser receber os nossos materiais, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. E lembrando, meus irmãos, são diversos materiais, apresentações, simulados, certificados, ideias de apresentações como jogral, poema, cordel, são diversos materiais que você possa aplicar com a sua turma. Se você quiser ser membro, já sabe, entre em contato comigo agora. Segundo tópico, é preciso ter fome e sede de Deus.
Hoje em dia, as pessoas vivem em busca de muitas coisas para preencher o vazio da alma. A maioria vive de incertezas, à procura de satisfações. Entretanto, é importante considerar que a fome e a sede da alma jamais será preenchida com coisas materiais. Somente Deus pode preencher a alma. Busca constante por satisfação. Não consegue preencher a alma. Apenas Deus satisfaz completamente. Veja só, é dito que todo ser humano tem um vazio dentro dele. E esse vazio dentro do homem, olha, só pode ser preenchido por Deus. Muitos tentam preencher esse vazio com dinheiro, com prostituição, com pecados, com fortunas. Eita, gastando seu tempo com tudo e todos, mas não conseguem preencher. Porque o vazio do homem é do tamanho de Deus. Logo, só buscando a Deus, só aceitando a Deus que o homem terá esse vazio existencial na sua alma preenchido. O segredo está em Deus. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vejamos. Qual a sua sede? Você já ficou muito tempo sem beber água? É maravilhoso quando bebemos água, quando estamos sentindo muita sede. Sentimos a sensação de refrigério. Logo, nossa alma, quando está distante de Deus, fica em total sequidão. E por isso, devemos buscar o Espírito Santo, porquanto somente Ele pode refrigerar a nossa vida espiritual. Quando Jesus dialogou com a mulher samaritana, ele deixou bem claro que tem a água que sacia a sede da alma para sempre. O ser humano tem sede de Deus. O ser humano precisa de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar a sua dependência de Deus e anda correndo de um lado para o outro, de um lugar para o outro, tentando saciar a sua alma, tentando matar essa sede, mas não consegue. Nós dependemos do Criador. Nós dependemos da graça do Criador. Nós dependemos de Deus em tudo. E aqueles que reconhecem essa dependência são abençoados. Então o ser humano depende de Deus, mas tem alguns que reconhecem essa dependência e tem outros que tentam enganar a si mesmo, mas não conseguem. Somos dependentes de Deus. Você que está me ouvindo, deixa aqui nos comentários. Sou dependente de Deus. E converse também com a sua turma, se eles são dependentes de Deus e o que isso significa. Dando seguimento. Qual a sua fome? Sentir fome é uma sensação horrível. Jesus passou 40 dias sem comer. Ao final dos 40 dias, o diabo teve a ousadia de tentá-lo no momento de fragilidade física. 40 dias de jejum, Jesus no deserto sem alimento. Tentação do diabo, transformar pedras em pães. Resposta de Jesus: o ser humano não vive só de pão. O crente precisa ter vontade de se alimentar da palavra de Deus para ter uma fé fortalecida. Se o mal tentou a Jesus, que dirá a nós nos dias atuais? Boa essa colocação. Irmãos, entenda o seguinte: se o diabo, que é o diabo, tentou Jesus, imagine só com a minha vida e a sua vida, ele vai tentar mesmo. Agora lembre-se, tentação não é pecado. A tentação é uma isca, é um meio, é uma ferramenta que o inimigo utiliza para que nós venhamos pecar contra o Senhor. Então o diabo tentou Jesus depois de 40 dias sem comer. Chega Satanás querendo apresentar pão para que Jesus pudesse alimentar. Veja que situação. O diabo vai pegar ou vai tentar as nossas fraquezas, as nossas limitações para nos tentar. Mas seja firme, seja constante, diga não às tentações, diga não à vontade do inimigo, mas esteja preparado. Vai vir tentação, vai vir prova para nos tirar da presença do Senhor, mas nós devemos estar firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Nós temos a sede de Deus, nós temos a fonte do Senhor, nós temos a fome das coisas de Deus. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu tenho fome espiritual e essa fome só pode ser saciada quando estou me alimentando das coisas de Deus. Estou me alimentando da palavra do Senhor. Como é que está a sua fome? Você está se alimentando muito bem da palavra?
Quanto tempo tem que você não se alimenta da palavra, que você não lê a palavra, que você não medita na palavra? Pergunta aí aos seus pré-adolescentes. Quanto tempo tem que eles leiam a palavra, meditem na palavra, se alimentem da palavra? Pergunta aí e deixa Deus te usar, viu, professor? Preenchendo o vazio da alma. Não é errado conquistar as bênçãos materiais. No entanto, o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte que devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quem tem vontade de fazer o que é certo, recebe a ajuda do Espírito Santo para vencer o mal, o reino de Deus e sua justiça, ter vontade de agradar ao Senhor, preenchendo o vazio da alma. Veja só, nós enquanto cristãos, nós somos diferentes, concorda comigo? Diferente na forma de falar, de agir, de se comportar. Primeiro, somos guiados, direcionados pelo Espírito do Senhor. Logo, a nossa vida está nessa terra para agradar a Deus. Não fazer a nossa vontade, mas sim agradar o Senhor. Primeiro, devemos pregar o Evangelho com a nossa própria vida e comportamento e agradar o Senhor em tudo. Logo, antes de falar, de agir, precisamos perguntar ao Senhor: é da tua vontade? Aquilo que eu vou fazer, que eu vou falar, é para a glória de Deus? Aquilo que eu estou fazendo, o nome do Senhor está sendo glorificado? O nome do Senhor está sendo exaltado? Conversem com seus pré-adolescentes se as atitudes deles estão glorificando o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos está sendo feito para a glória de Deus ou a nossa própria glória? Deixa aqui nos comentários e pergunta também aos seus alunos. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, vou deixar aqui uma indicação sensacional. Tem um canal novo aí, chamado Hinos para EBD. Isso mesmo, sensacional, né? Está postando toda semana hinos relacionados a EBD e a lição. São hinos específicos para a revista dos pré-adolescentes. Cada lição vai ter um hino específico para você enviar para os seus alunos, até mesmo cantar com os seus alunos. E tem hinos específicos para o encerramento do trimestre dos pré-adolescentes. Recomendo você conhecer o canal Hinos para EBD. É só pesquisar assim no YouTube que vai aparecer os hinos. Ah, e se você também produz conteúdo, você também tem canal no YouTube e quer que nós venhamos estar recomendando aqui no nosso canal, entre em contato comigo e podemos fechar uma parceria abençoada. Deixo aqui meu WhatsApp, mas seu canal tem que ser bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, vejamos. Oração constante à espera do poder do alto. Em toda a Bíblia encontramos os servos de Deus orando. Orar é uma das coisas mais importantes para a vida cristã. Se almejamos o poder do alto, precisamos buscá-lo com perseverança. Servos de Deus sempre oravam. Oração é fundamental. Veja só, né? Falar sobre oração com os pré-adolescentes. Será que você consegue? A sua turma de pré-adolescente estão orando? Gostam de oração ou ficam fugindo da oração? Que horas seus pré-adolescentes estão chegando no culto de oração? E você que é professor, questiona aí, aperta o juízo. Nós precisamos orar. Ah, pastor, a oração é a chave da vitória. Nós sabemos. Agora a questão é o seguinte: se eu estou orando, se eu tenho uma vida de oração, e converso com os pré-adolescentes que quando nós falamos de vida de oração, estamos falando de oração sem cessar. É feito na sua casa, de joelho, em pé, correndo, deitado, em qualquer lugar. Nós precisamos estar pensando em Deus, orando ao Senhor constantemente. E isso não impede a oração de joelho. Isso não impede a oração de madrugada. Pré-adolescente precisa também ter uma vida de oração e consagração. Sabe disso? Deixa aqui nos comentários e conversa com eles. Vejamos. No que diz respeito à fé, precisamos ser perseverantes. Há muitos irmãos que se sentem rejeitados por Deus porque oraram pedindo pelo batismo do Espírito Santo, mas não o receberam. Muitos se sentem rejeitados por Deus. Quem busca a Deus precisa esperar. Continue buscando a Deus. Seja perseverante em oração. Vem aqui agora a pergunta do início, da nossa aula.
eu sou crente, não tenho feito nada de errado, mas estou buscando o batismo do Espírito Santo, estou buscando qualquer outra coisa e não recebi. É porque Deus não me ama? Não. É porque Deus tem um tempo certo e Ele responde a nossa oração segundo a vontade dEle. Por isso que tudo aquilo que nós oramos ao Senhor, devemos sempre falar: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Logo, se até hoje você não foi batizado no Espírito Santo, o que você não deve fazer é parar de orar. Continue orando, buscando. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu já estava orando, buscando, jejuando e via meus amigos sendo batizados e eu não. E eu ficava triste, mas no entanto, não parei de orar, não parei de buscar. E dos meus amigos na minha época, eu fui talvez o último a ser batizado no Espírito Santo. Vai entender as coisas de Deus. Mas, no entanto, não parei e não desisti. Se até hoje você tem orado a Deus, mas não recebeu, a sua oração não foi respondida, espera o tempo de Deus. Esperei com paciência do Senhor. É necessário, mas creia na promessa. Creia que vai chegar a sua hora e vai chegar a sua vez. Seja esforçado. O apóstolo Paulo aconselha a igreja de Corinto a se esforçar para ter amor e buscar também os dons espirituais, especialmente de anunciar a mensagem de Deus. Esse conselho serve para todos nós. Você deve se esforçar e buscar em oração o Espírito Santo e seus dons para ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Buscar, orar constantemente para o recebimento de dons espirituais, sendo que, estudamos aqui, dom espiritual nenhum serve para a sua glória, para a sua fama, para o seu reconhecimento. Tudo que Deus dá, tudo que Deus faz é para a glória do seu nome e a edificação da igreja. Por isso, devemos orar, buscar o Senhor para que os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos dons espirituais estejam sempre a serviço do reino de Deus. Nunca queira dom espiritual para ficar famoso, destacado, ganhar seguidores. O dom espiritual não tem essa função. Tudo aqui é para a glória de Deus. Todos os dons espirituais é para que a igreja seja edificada e assim o evangelho seja pregado com poder e autoridade. Deus nos deu esse poder, essa autoridade para pregarmos o evangelho e assim o pecador estar nos vendo cheio do poder de Deus. Você pode até não ter condições, pode até não ter dinheiro, mas você tem o poder de Deus para pregar o evangelho e a palavra pregada por você vai gerar vida, transformação de muitas pessoas. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. À espera do poder do alto, Jesus prometeu que após a sua volta ao céu, enviaria o Espírito Santo. Ele disse: espere aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Envio do Espírito Santo após a ascensão. Esperar em Jerusalém o poder do alto. Muitos discípulos não perseveraram. Os que permaneceram oravam continuamente. A bênção ainda está disponível para nós. Para nós, a promessa permanece. Se ainda não recebemos o poder do alto, precisamos aguardar crendo que as bênçãos virá na hora certa. Irmãos, Jesus Cristo sabia muito bem das nossas necessidades, mas, no entanto, nós precisamos buscar continuamente a sua presença e a sua graça. A igreja foi revestida de poder para que pudesse realizar a obra do Senhor, e assim o poder de Deus acontecesse. Então, o revestimento de poder foi para que a igreja pudesse pregar o evangelho e todos pudessem ver a glória de Deus. Todos pudessem sentir a presença de Deus. E essa capacitação, esse revestimento de poder fez com que a igreja crescesse e chegasse até mim e até você. Logo, revestimento de poder é necessário para que a obra do Senhor pudesse ser feita. E assim chegou à sua casa, à sua família e ao seu bairro. Dando seguimento, vejamos. Conclusão, querido aluno, durante este trimestre, você aprendeu que as bênçãos espirituais estão disponíveis para você. Basta pedir a Deus crendo sem desistir. Seja perseverante em oração todos os dias
e esforce em buscar o Espírito Santo, e você será revestido com o poder do alto para testemunhar do amor de Deus com ousadia. O segredo é não desistir, não parar, buscar constantemente, orar constantemente, vigiar constantemente, ter uma vida de oração constantemente. Ou seja, preciso depender de Deus, buscar a Deus a oração, consagrar minha vida a Deus. E isso requer muita dedicação e compromisso. Crente que é crente, pré-adolescente que é pré-adolescente, deve ter uma vida de oração. Ah, pastor, mas eu não recebi. O que é que eu faço? Ora mais. Ah, pastor, até hoje não fui batizado no Espírito Santo. O que é que eu faço? Ora mais. Oração nunca é demais. Esteja orando e buscando constantemente, porque assim a bênção de Deus vai chegar, segundo a vontade dele. Ah, pastor, e Jesus quer que eu seja batizado no Espírito Santo? Sim, é para todos nós, em nome de Jesus. E se você não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus, porque ele tem poder para mudar vidas, ele tem poder para batizar no Espírito Santo. Quem faz é ele, mas cabe a mim, cabe a você estar orando ao Senhor. Eita glória! Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? E desse trimestre você gostou? Porque eu já estou agradecendo a você que é inscrito, você que comenta, você que deixa o seu like, que Deus continue te abençoando cada vez mais em nome de Jesus. E lembrando a você, viu? A nossa dinâmica está no canal Descomplicando a EBD. Vá assistir a dinâmica porque está uma bênção. E que Deus continue te abençoando cada vez mais. E se Deus permitir, estaremos aqui gravando o nosso quarto trimestre de 2025. E na sua igreja vai ter o que no encerramento? Vai ter bolo, vai ter churrasco. Deixa aqui nos comentários o que você vai fazer para encerrar o terceiro trimestre de 2025. A paz do Senhor e até o próximo trimestre. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.